Eu vi um pontinho de luz ao longe. A massa negra, ao meu redor, começou a assumir mais a forma de um túnel. Eu me senti viajando por ela, em uma velocidade ainda maior, correndo em direção da luz. Senti-me instintivamente atraída por ela, embora novamente sentisse que outros poderiam não ser. Ao me aproximar, notei a figura de um homem de pé, com a luz irradiando ao seu redor. Conforme me aproximei, a luz tornou-se brilhante. Brilhante além de qualquer descrição, muito mais brilhante que o sol. Eu sabia que nenhum olho terreno, em seu estado natural, poderia olhar para essa luz, sem ser destruído. Somente com os olhos espirituais poderiam suportá-lo e apreciá-lo. Conforme me aproximei, comecei a ficar de pé. Vi que a luz imediatamente ao seu redor era dourada, como se todo o seu corpo tivesse uma auréola dourada ao seu redor. Pude ver que a auréola dourada irrompeu ao seu redor e se espalhou em uma brancura brilhante e magnífica que se estendia por alguma distância. Senti sua luz se misturando à minha, literalmente, e senti minha luz sendo atraída pela dele. Era como se houvesse duas lâmpadas em uma sala, ambas brilhando. Elas apenas se tornam uma luz. Embora sua luz fosse muito mais brilhante que a minha, eu sabia que a minha luz também nos iluminava. Enquanto nossas luzes se fundiram, senti como se tivesse entrado em seu semblante e senti uma explosão total de amor. Foi o amor mais incondicional que já senti, e quando vi seus braços abertos para me receber, fui até ele e recebi seu abraço completo. E disse várias vezes: "Estou em casa. Estou em casa. Finalmente estou em casa." Senti seu enorme espírito e soube que sempre fiz parte dele, que na verdade nunca estive longe dele. Eu sabia que era digna de estar com ele e de abraçá-lo. Eu sabia que ele estava ciente de todos os meus pecados e falhas, mas que eles não importavam agora. Ele só queria me abraçar e compartilhar seu amor comigo, e eu queria compartilhar o meu com ele. Não havia como questionar quem ele era. Eu sabia que ele era o meu Salvador, amigo e Deus. Ele era Jesus Cristo, que sempre me amou, mesmo quando pensei que ele me odiava. Ele era a própria vida, o próprio amor, e seu amor me deu uma plenitude de alegria, até transbordar. Eu sabia que eu conhecia desde o início, muito antes da minha vida na terra, porque meu espírito se lembrava dele. Toda a minha vida o temi, e agora eu o via. Eu sabia que ele era meu melhor amigo. Gentilmente ele abriu os braços e me deixou ficar longe o suficiente para olhar em seus olhos. E disse: "Sua morte foi prematura. Ainda não é a sua hora." Nenhuma palavra proferida me penetrou mais do que estas. Até então, eu não sentia propósito na vida. Eu simplesmente vaguei em busca de amor e bondade, mas nunca soube realmente se minhas ações estavam certas. Agora, dentro de suas palavras, senti uma missão, um propósito. Eu não sabia o que era, mas sabia que minha vida na Terra não tinha sentido. Ainda não era minha hora. Minha hora chegaria quando minha missão, meu propósito, meu significado nesta vida fosse cumprido. Eu tinha uma razão para existir na Terra, mas embora eu entendesse isso, meu espírito se rebelou. Isso significava que eu teria que voltar? Eu disse a ele: "Não, nunca mais poderei deixá-lo." Ele entendeu que eu quis dizer, e seu amor e aceitação por mim nunca vacilaram. Meus pensamentos dispararam. É esse Jesus, Deus, o ser que eu temi por toda a minha vida? Ele não é nada parecido com o que eu pensava. Ele está cheio de amor. Então as perguntas começaram a vir em minha mente. Eu queria saber por que eu havia morrido naquela forma. Não prematuramente, mas como meu espírito tinha vindo a ele, antes da ressurreição. Eu ainda estava trabalhando sobre os ensinamentos e crenças da minha infância.
Sua luz agora começou a encher minha mente, e minhas perguntas foram respondidas antes mesmo que eu as perguntasse completamente. Sua luz era o conhecimento. Tinha o poder de me encher com toda a verdade. À medida que ganhei confiança e deixei a luz fluir para dentro de mim, minhas perguntas vieram mais rápido do que eu pensava ser possível e foram respondidas com a mesma rapidez. E as respostas foram absolutas e completas. Em meus medos, interpretei mal a morte. E esperei algo que não era assim. A sepultura nunca foi destinada ao espírito, apenas ao corpo. Não senti nenhum julgamento por ter me enganado. Havia apenas a sensação de que uma verdade simples havia substituído meu erro. Compreendi que ele era o Filho de Deus, embora ele próprio também fosse um Deus, e que havia escolhido desde antes da criação do mundo ser nosso Salvador. Compreendi, ou melhor, lembrei-me de seu papel de Criador da Terra. Sua missão era vir a este mundo para ensinar o amor. Esse conhecimento era mais como lembrar. As coisas estavam voltando para mim muito antes da minha vida na Terra. Coisas que foram propositalmente bloqueadas para mim por um véu de esquecimento no meu nascimento. À medida que mais perguntas borbulhavam de mim, percebi seu senso de humor. Quase rindo, ele sugeriu que eu diminuísse o ritmo e que eu pudesse saber tudo o que desejava. Mas eu queria saber tudo, do começo ao fim. Minha curiosidade sempre foi um tormento para meus pais e marido, e às vezes para mim mesma, mas agora era uma bênção, e eu estava emocionada com a liberdade de aprender. Eu estava sendo ensinada pelo professor mestre. Minha compreensão era tal, era como se eu pudesse olhar para um livro e compreendê-lo de relance, como se eu pudesse apenas sentar enquanto o livro se revelava para mim, em todos os detalhes, para frente e para trás, por dentro e por fora, todas as nuances e possíveis sugestões. Tudo em um instante. À medida que eu compreendia uma coisa, mais perguntas e respostas vinham a mim, todas construídas em uma base, umas sobre as outras, interagindo como se todas as verdades estivessem intrinsecamente conectadas. A palavra onisciente nunca foi tão significativa para mim. O conhecimento me permeou. De certa forma, isso se tornou meu, e fiquei maravilhada com minha capacidade de compreender os mistérios do universo, simplesmente refletindo sobre eles. Eu queria saber por que havia tantas igrejas no mundo. Por que Deus não nos deu apenas uma igreja, uma religião pura? A resposta veio a mim com o mais puro entendimento. Cada um de nós, disseram-me, está em um nível diferente de desenvolvimento e compreensão espiritual. Cada pessoa é, portanto, preparada para um nível diferente de conhecimento espiritual. Todas as religiões sobre a Terra são necessárias, porque há pessoas que precisam do que eles ensinam. As pessoas de uma religião podem não ter um entendimento completo do Evangelho do Senhor, e nunca o terão enquanto estiverem nessa religião. Mas essa religião é usada para um trampolim para mais conhecimento. Cada igreja preenche necessidades espirituais que talvez outras não possam suprir. Nenhuma igreja pode atender às necessidades de todos em todos os níveis. À medida que um indivíduo aumenta seu nível de compreensão sobre Deus e sobre o seu propósito, progresso eterno, ele pode se sentir descontente com os ensinamentos de sua igreja e buscar uma filosofia diferente ou religião para preencher esse vazio. Quando isso ocorre, ele alcançou outro nível de compreensão e anseia por mais verdade e conhecimento e por outra oportunidade de crescer. E a cada passo do caminho, essas novas oportunidades de aprender serão dadas. Tendo recebido esse conhecimento, soube que não temos o direito de criticar nenhuma igreja ou religião, de forma alguma. Eles são todos preciosos aos olhos de Deus. Pessoas muito especiais
com missões importantes colocadas em todos os países, em todas as religiões, em todas as fases da vida, para que pudesse tocar os outros. Há uma plenitude do Evangelho, mas a maioria das pessoas não o alcançará aqui. Para entender essa verdade, precisamos ouvir o Espírito e deixar de lado nossos egos. Eu queria aprender o propósito da vida na Terra. Por que estamos aqui? Eu perguntei para Deus. Por que estamos nesse mundo de horror e de sofrimento? Enquanto eu me deleitava no amor de Jesus Cristo, não conseguia imaginar por que qualquer espírito deixaria voluntariamente este maravilhoso paraíso e tudo o que ele oferecia. Mundos para explorar, ideias para criar e conhecimento para adquirir. Por que alguém iria querer vir aqui? Em resposta, lembrei-me da criação da Terra. Na verdade, eu experimentei como se estivesse sendo reencenado diante dos meus olhos. Isso era importante. Jesus queria que eu internalizasse esse conhecimento. Ele queria que eu soubesse como me senti quando a criação ocorreu. E a única maneira de fazer isso era vê-lo novamente e sentir o que havia sentido antes. Todas as pessoas, como espíritos no mundo pré-mortal, participaram da criação da Terra. Ficamos emocionados em fazer parte disso. Estávamos com Deus e sabíamos que Ele nos criou, que éramos seus próprios filhos. Ele ficou satisfeito com o nosso desenvolvimento e cheio de amor absoluto por cada um de nós. Além disso, Jesus Cristo estava lá. Compreendi, para minha surpresa, que Jesus era um ser separado de Deus, com seu próprio propósito divino, e sabia que Deus era Pai, nosso Pai mútuo. Minha educação protestante me ensinou que Deus, o Pai e Jesus Cristo eram um só ser. Enquanto todos nós reunimos, o Pai explicou que vir à Terra por um tempo promoveria nosso crescimento espiritual. Cada espírito que viria à Terra ajudou a planejar as condições da Terra, incluindo as leis da mortalidade que nos governariam. Isso incluindo as leis da física, como as conhecemos, as limitações de nossos corpos e poderes espirituais que poderíamos acessar. Auxiliamos Deus no desenvolvimento das plantas e da vida animal que estaria aqui. Tudo foi criado de matéria espiritual antes de ser criado fisicamente. Sistemas solares, sóis, luas, estrelas, planetas, vida nos planetas, montanhas, rios, mares, etc. Foi informado pelo Salvador que a criação do Espírito poderia ser comparada a uma de nossas impressões fotográficas. A criação do Espírito seria como uma impressão nítida e brilhante, e a Terra seria como seu negativo, escuro. Esta Terra é apenas uma sombra da beleza e glória de sua criação espiritual, mas é o que precisamos para o nosso crescimento. Era importante que eu entendesse que todos ajudamos a criar nossas condições aqui. Muitas vezes os pensamentos criativos que temos nesta vida são o resultado de uma inspiração invisível. Muitas de nossas invenções importantes e até desenvolvimentos tecnológicos foram criados por espíritos prodígios. Então os indivíduos na Terra receberam a inspiração para criar essas invenções aqui. Entendi que existe uma ligação vital e dinâmica entre o mundo espiritual e a mortalidade, e que precisamos dos espíritos do outro lado para o nosso progresso. Também vi que eles ficam muito felizes em nos ajudar da maneira que podem. Vi que no mundo pré-mortal, conhecemos e até mesmo escolhemos nossas missões na vida. Entendi que nossas estações na vida são baseadas nos objetivos dessas missões, por meio do conhecimento divino. Sabemos quais seriam muitos de nossos testes e experiências e nos prepararmos de acordo. Nos unimos a outras pessoas, familiares e amigos para nos ajudar a completar nossas missões. Precisávamos da ajuda deles. Viemos como voluntários, cada um ansioso para aprender e experimentar tudo o que Deus criou para nós. Eu sabia que cada um de nós
que tomou a decisão de vir para cá era um espírito valente. Mesmo o menos desenvolvido entre nós, aqui era forte e valente lá. Recebemos agência para agir por nós mesmos aqui. Nossas próprias ações determinam o curso de nossa vida e podemos alterar ou redirecionar nossas vidas a qualquer momento. Então eu entendi que isso era crucial. Deus fez a promessa de que não interviria em nossas vidas, a menos que pedíssemos a Ele. E então, por meio de seu conhecimento onisciente, Ele nos ajudaria a alcançar nossos desejos justos. Ficamos gratos por essa capacidade de expressar nosso livre-arbítrio e exercer seu poder. Isso permitiria a cada um de nós obter uma grande alegria ou escolher o que nos trará tristeza. A escolha seria nossa através de nossas decisões. Na verdade, fiquei aliviada ao descobrir que a Terra não é nosso lar natural, que não nos originamos aqui. Fiquei satisfeita ao ver que a Terra é apenas um lugar temporário para nossa educação e que o pecado não é a nossa verdadeira natureza. Espiritualmente, estamos em vários graus de luz, que é o conhecimento, e por causa de nossa natureza espiritual divina, estamos cheios de desejo de fazer o bem. Nossos eus terrenos, no entanto, estão constantemente em oposição aos nossos espíritos. Eu vi como a carne é fraca, mas é persistente, embora nossos corpos espirituais sejam cheios de luz, verdade e amor. Eles devem lutar constantemente para vencer a carne, e isso os fortalece. Aqueles que são verdadeiramente desenvolvidos encontrarão uma perfeita harmonia entre sua carne e seu espírito. Uma harmonia que os abençoará com paz e lhes dará capacidade de ajudar aos outros. À medida que aprendemos a cumprir as leis dessa criação, aprendemos como usar essas leis para o nosso próprio bem. Aprender a viver em harmonia com os poderes criativos que nos cercam, Deus nos deu talentos individuais, alguns mais e a outros menos, de acordo com as nossas necessidades. À medida que usamos nossos talentos, aprendemos como trabalhar e, eventualmente, a atender às leis e superar as limitações desta vida. Compreendemos essas leis, somos mais capazes de servir aqueles que nos rodeiam. Tudo o que nos tornamos aqui na mortalidade não tem sentido, a menos que seja feito para o benefício de outras pessoas. Nossos dons e talentos não são dados para nos ajudar a servir. E ao servir os outros, crescemos espiritualmente. Acima de tudo, foi-me mostrado que o amor é supremo. Eu vi verdadeiramente, sem o amor não somos nada. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, cuidar um dos outros e compreender, perdoar e servir uns aos outros. Estamos aqui para ter amor por cada pessoa nascida na Terra. Sua forma terrena pode ser preta, amarela, morena, bonita, feia, magra, gorda, rica, pobre, inteligente ou ignorante. Mas não devemos julgar por essas aparências. Cada espírito tem a capacidade de ser compreendido, preenchido com amor e energia eterna. No início, cada um possui algum grau de luz e verdade que pode ser desenvolvido mais plenamente. Não podemos medir essas coisas. Somente Deus conhece o coração do homem, e somente Deus pode julgar perfeitamente. Ele conhece nossos espíritos. Vemos apenas forças e fraquezas temporárias. Por causa de nossas próprias limitações, raramente podemos olhar para o coração do homem. Eu sabia que tudo o que fazemos para demonstrar o amor vale a pena. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um pequeno ato de sacrifício. Crescemos em ações. Nem todas as pessoas são amáveis, mas quando achamos difícil amar alguém, muitas vezes é porque nos lembra de algo dentro de nós que não gostamos. Aprendi que devemos amar nossos inimigos, deixar de lado a raiva, o ódio, a inveja, a amargura e a recusa em perdoar. Essas coisas destroem o espírito. Teremos que prestar contas de como tratamos os outros. Ao receber o plano da criação,
cantamos de alegria e ficamos cheios de amor de Deus. Ficamos cheios de alegria ao ver o crescimento que teríamos aqui na terra e os laços alegres que criamos uns com os outros. Então vimos como a terra foi criada. Vimos nossos irmãos e irmãs espirituais entrarem em corpos físicos para suas voltas na terra, cada um experimentando as dores e alegrias que os ajudariam para progredir. Lembro-me claramente de observar os pioneiros americanos cruzando o continente e regozijando-se ao suportarem suas difíceis tarefas e completarem suas missões. Eu sabia que apenas aqueles que precisavam dessa experiência eram colocados lá. Eu vi os anjos, alegria por aqueles que suportavam suas provações e tiveram sucesso, e luto por aqueles que falharam. Vi que alguns falharam por causa de suas próprias fraquezas, e alguns falharam por causa das fraquezas dos outros. Percebi que muitos de nós que não estiveram lá não estariam à altura das tarefas. Seríamos péssimos pioneiros e seríamos a causa de mais sofrimento para os outros. Da mesma forma, alguns dos pioneiros e pessoas de outras épocas não poderiam ter suportado as provações de hoje. Estamos onde precisamos estar. Como todas essas coisas vieram a mim, eu entendi a perfeição do plano. Vi que todos nós oferecemos como voluntários para nossos cargos e estações no mundo, e que cada um de nós está recebendo mais ajuda do que imaginamos. Eu vi o amor incondicional de Deus, além de qualquer outro amor terreno, irradiando dele para todos os seus filhos. Eu vi os anjos parados perto de nós. Eu vi os anjos parados perto de nós, esperando para nos ajudar, regozijando-se com nossas realizações e alegrias. Mas acima de tudo, vi Cristo, o Cristo e Salvador da terra, meu amigo, e o amigo mais próximo que qualquer um de nós pode ter. Eu parecia derreter de alegria quando fui segurada em seus braços e confortada finalmente em casa. Eu daria tudo a meu alcance, tudo o que já fui, para ser preenchido com seu amor novamente, para ser abraçada nos seus braços de luz eterna. De repente, 2 amigos íntimos meus apareceram. Eles haviam falecido. Eles me abraçaram e fizeram um tour pelo mundo espiritual comigo. Eles entraram em uma grande sala, criando roupas celestiais, usando algum tipo de tear celestial. Em outra sala, eu vi pessoas trabalhando com uma grande máquina semelhante a um computador. Nós entramos em outra sala semelhante a uma biblioteca, que é a biblioteca chamada da mente. Nós saímos para um jardim onde belas montanhas e rios podem ser vistos de longe. É um reino muito bonito, do que palavras não podem descrever. Um grupo de pessoas se reuniram ao meu redor para uma festa de formatura. Os anjos da guarda estavam lá e me disseram que essa pessoa que iria se formar, ela havia morrido prematuramente e que estava voltando novamente ao lar. De repente eu vi a terra do espaço e eu vejo as orações dispararem como faróis na terra. Eu vi os anjos correndo a levar as respostas das orações e eu observei tudo isso enquanto eu estava no jardim. Então era chegado o momento de Betty novamente retornar. E após a sua revisão de vida, ela é informada de que sua missão na Terra não estava completa e que ela deveria de retornar. Betty se recusa firmemente e Jesus decide revelar a missão de vida de Betty, com a condição de que, se ela decidir retornar à Terra, a memória de sua missão seja removida. E ela concorda. Imediatamente ela concorda em voltar. De repente, milhares de anjos aparecem para cantar a sua despedida. Betty se encontra de volta ao hospital, onde tudo começou. Sua missão na vida foi completamente removida à sua memória.